Primeiro passo quando a gente quer aprender algo, algum conteúdo, é a definição. Se você não define o que você está querendo estudar, se você não sabe a definição daquilo que você está se propondo a estudar, tomar um golezinho aqui de café. Se você não parte de um princípio embasado ali do conceito sobre o que você quer estudar, você vai ficar perdido. Vai ficar perdido porque você não vai ter um norte, tá? Então aqui, partindo do zero aqui, eu vou te dar um conceito, ao mesmo tempo que é pessoal, ao mesmo tempo ele é meio que de dicionário, assim, né? Mas a gente vai esmiuçar isso aos poucos durante a própria aula, ok? O que é harmonia? É um dos três fundamentos da música, ou seja, ritmo, melodia e harmonia. Mas observa bem, ó, o ritmo a gente associa eles a instrumentos de percussão, mas não é só em instrumento de percussão que a gente tem ritmo. Também não é só fazendo levadas rítmicas que a gente vai ter ritmo. A gente tem ritmo em tudo. Sem o ritmo, a gente não teria as notas. Sabe por quê? Porque o que é o ritmo? O ritmo são as frequências. E toda frequência ela tem um padrão dentro dela. Por isso que as notas são diferentes, porque elas têm um padrão de vibração. E o ritmo também é vibração oscilatória. Se ele é uma oscilação e se ele tem os padrões, toda melodia, toda nota, dentro dela, por mais que seja apenas um dó, assim, ó, ela vai ter um ritmo de frequência. E além do ritmo de frequência, ela vai ter um início e fim, ou seja, ela vai ter uma duração. É isso que a gente chama de ritmo. Isso eu estou sendo bem abrangente, mas a grosso modo é isso. A melodia é tudo aquilo que você consegue cantar com notas consecutivas. Isso já sendo mais grosseiro para não ficar também um conteúdo muito denso, muito teórico, que não é o nosso propósito, né? A gente não quer ser o chato da teoria. E harmonia significa a combinação de diferentes elementos ou a disposição ordenada de partes de um todo. Então a gente tem o significado aqui, a definição sobre o que é ritmo, tá? A combinação de diferentes elementos, ou seja, não é porque está soando, não é porque eu não gosto que não é harmonia. Um exemplo aqui, não é porque eu faço um acorde sem sentido ao meu ouvido, acho que está muito alto, né? Sangrou o sinal ali. Não é porque ao meu ouvido não soa harmonioso, coerente, que aquilo não vai ser harmonia. Por exemplo, tem muita gente que não curte o Hermeto Pascoal, acha muito bagunçado a música dele, não consegue acompanhar, não tem a percepção afinada com aquele gênero ali, com aquele estilo. E meio que fica perdido, meio que fica ali buscando, tateando ali naquela harmonia, ou nem isso, né? O cérebro só tem uma repulsa por aquilo e ponto. Mas não é porque você não gosta que não é harmonia. Não é porque você não gosta da harmonia do samba que aquilo ali também não tem harmonia, ok? Então a harmonia é essa combinação de elementos diferentes. Elementos diferentes não necessariamente apenas notas, tá? Mas também elemento rítmico, elemento de textura, a gente chama de textura no som os timbres, né? De combinações diferentes de textura, isso também seria um tipo de harmonia, ou seja, são combinações diferentes. O primeiro pilar, que eu já cheguei até a comentar em algum momento aqui, é as escalas. A gente tem duas escalas que são basilares, assim, e que se você não souber essas escalas, você nem começou a jogar, você nem começou a brincadeira ainda. Então, a primeira escala é a escala maior, essa que está aparecendo aí acima. Ó. Vou dar um exemplo aqui em Dó maior mesmo, só para ficar bem didático e para a gente não perder muito tempo com isso, tá? A escala maior, ela tem 7 notas de diferentes sons e a oitava nota repete o primeiro som, só que mais agudo ou mais grave, ok?
E a formação dela, ó, é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Bem diretão, ok? Então, passando para o piano, ó, se eu quero formar a escala de dó, a regrinha da formação é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Até aí, ok, né? E se eu quero formar a escala menor, eu faço o seguinte, ó, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Lembrando que a escala maior, nela, ela já tem uma escala menor dentro dela. A gente chama isso de relativa. Já tem uma escala relativa menor dentro da escala maior. E a mesma coisa é válida para menor. Ela já tem uma escala relativa maior. Ok? A gente vai ver isso de uma forma mais clara quando você pega a formação da escala maior ou da escala menor. Aí, a partir daí, você vai ter um ponto de partida para encontrar a relativa. Isso é importante porque a harmonia ela é uma combinação de campos harmônicos. Então, se você só sabe o campo harmônico maior, você pode estar perdendo sensações do campo harmônico menor na mesma música. Você vai entender isso mais à frente, pode ficar tranquilo. Você precisa saber uma das escalas. Se eu sei a escala maior, dentro dela, se eu for aqui no sexto grau da escala maior, que eu já sei, ó, vou ter um ponto de partida diferente. E se eu pegar as mesmas notas da escala de dó e começar a partir dessa sexta nota da escala de dó, que é o lá, eu vou ter a escala menor da relativa menor, que vai ser lá menor. A esse modo grego a gente chama eólio. Modo grego é só um nome para um ponto de partida diferente nesse momento, mas é muito importante e a gente vai estudar mais lá para frente em outras aulas, tá? O terceiro grau da escala menor é o seu relativo maior. Vamos pegar o exemplo só de dó e lá menor. Se eu estou em dó, o sexto grau aqui vai ser o lá e eu gero a escala de lá menor. Se eu estou em lá menor, o terceiro grau, 1, 2, 3, vai me gerar, o terceiro grau vai me gerar as notas da escala relativa maior. Estou no lá, terceiro grau, dó. Se eu pegar as mesmas notas e jogar para cá, eu vou ter a escala de dó maior. Isso é importante para quê? Para a gente conseguir se localizar nos campos harmônicos maior e menor. Como eu já disse, a música ele faz meio que um jogo entre o campo harmônico maior e menor de forma bem comum, tá? Então isso é muito importante você ter memorizado, se possível, nos 12 tons. A escala, vou passar também aqui a escala em Sol maior, só para a gente não ficar apenas com a de Dó. Em Sol maior, a gente vai ter aqui, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Olha como eu te disse que a gente encontra a relativa. Se eu sei a maior, o sexto grau com as mesmas notas, se eu começar a partir do Mi, eu vou ter a escala relativa, que é a menor, Mi menor. Ok? Então aqui eu vou gerar a escala de Mi menor. Assim você vai encontrar a relativa. E é muito importante também você conseguir tocar essas escalas, né? Conseguir tecnicamente tocar elas sem nenhum problema, sem sentir nenhuma dificuldade. Porque senão você vai ter apenas um conceito teórico e não vai conseguir passar para a prática, tá? Aí tem aquela velha dualidade, né? Sempre vai ter os dois pontos. Ou você é aquele cara da teoria, que sabe tudo na teoria, mas não consegue passar para a parte prática. Tá travado aí, gente? Se alguém puder me responder aí no chat, eu agradeço.
Eu vou dando continuidade por aqui. Caso fique travado, aí eu regravo o vídeo e posto, tá? Então, você tem a escala maior e a escala relativa. Você tem que ter na ponta da mão, na ponta dos dedos. Você não pode ter isso só na parte teórica, só na mente. Tem muita gente que fala assim, ah, o cara só fica subindo e descendo escalas. Em algum momento você vai ter que fazer isso, cara. Não tem para onde correr. Não vou lhe enganar, não vou dizer que você vai treinar 3 minutos por dia, escala, e você vai tocar várias músicas. Escala é só uma métrica, é um ponto de partida, um ponto zero ali, para você tanto conseguir ter uma parte auditiva sendo treinada, né? Porque sim, a escala vai te ajudar a ter uma parte auditiva treinada, se você treinar da forma correta, que é como eu ensino dentro do meu método. E além de ter essa parte auditiva, obviamente você vai ter uma parte técnica também que vai estar sendo trabalhada, né? Não adianta tocar a escala sempre de forma dura. Se você tocar ela algumas vezes durante o dia, tem que ir corrigindo as falhas. Uma falha que é muito comum, a passagem de dedo. 1, 2, 3, 1. Tá vendo aqui? Eu coloquei um pezinho aqui para indicar a passagem de dedo, ó, que é o polegar passando por baixo do dedo 3. Então, 1, 2, 3, passa o polegar, encerra no 5. Geralmente, quando a gente está começando a tocar as escalas, a gente faz essa passagem do polegar acentuada e fica feio. Fica assim, ó. Consegue perceber que dá um... Então, você tem que praticar as escalas corrigindo esses pequenos probleminhas que vão surgindo durante a prática, tá? Se você fica só no sobe e desce, realmente não tem sentido. Tem que ter o ouvido ligado e tá sempre fazendo as correções técnicas, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai passar agora para o campo harmônico. A formação de acorde eu já dei em uma aula, mas só para relembrar, a gente tem, ó, Dó maior. Os acordes são formados dentro do campo harmônico e dentro da escala, tá? Então, se eu tenho a primeira nota Dó, eu chamo de fundamental, e por uma terça e por mais uma terça, eu vou ter uma tríade, que nesse caso é maior. Se eu pegar a mesma escala de Dó e partir do Ré, por uma terça e por uma terça, vou ter o Ré menor. A partir do Mi, Mi menor. A partir do Fá, vai ter um Fá maior, Sol no quinto grau. No sexto grau, vou ter um Lá menor. No sétimo grau, vou ter um Si diminuto. Uma observação. Esse aqui é a única tríade que tem o trítono dentro dela. Alguém lembra o que é trítono da aula de intervalo? Que é também uma aula muito importante aqui do canal. Se eu não me engano, é a aula número 1. É a aula número 1 do canal. E eu vou deixar ela aí por tempo ilimitado para você assistir, que é realmente uma aula assim, que faz um diferencial muito grande. Então, o sétimo grau da escala maior, formando as tríades, ela já vai ter o trítono dentro dela. O trítono pede muito fortemente uma resolução. Então você consegue sentir isso bem claro. Que também você tem que estar praticando o campo harmônico com o ouvido ligado. Não adianta nada você só fazer, decorar que o primeiro grau é maior, segundo e terceiro são menores, quarto e quinto maior, sexto menor e o sétimo diminuto. Na verdade você vai estar só perdendo teu tempo, sabe? Tem que ter decorado? Tem, mas tem que ter essas nuances que você não vê muito por aí a galera falar. A escala menor, vou pegar aqui Lá menor como exemplo. Você vai sobrepor Lá, uma terça e uma terça. Vou ter o Lá menor dentro da escala de Lá menor. Si, vou ter o Si diminuto. Dó, aqui eu já vou ter o relativo do Lá menor. Dó maior, quarto grau menor, quinto menor, sexto bemol maior e sétimo menor maior também, ok? O que a gente vê aqui? Que o campo harmônico maior e menor, eles têm os mesmos acordes. Se eu pegar a escala natural maior e menor, eles têm os mesmos acordes. Na escala harmônica menor, a gente geralmente faz alteração aqui no Mi menor, e ele fica Mi maior,
ok? Como não é o foco da gente hoje, a gente vai deixar só essa observação. Deixa anotado aí que é muito importante. Na escala menor, ela tem uma versão em que o quinto grau ele é maior. Se a gente passar e pegar os principais acordes da escala maior, a gente vai ter três sensações que são basilares, assim.